Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o mito da caverna de Platão. É um tema muito comum de ser abordado em qualquer nível de estudo da filosofia, seja você um estudante que está iniciando, seja você um universitário ou alguém que já tem contato com a disciplina. Pois bem, o mito da caverna se encontra no livro sétimo da República e ele sintetiza de uma certa maneira a compreensão do processo de conhecimento dentro do pensamento de Platão. Platão imaginou a seguinte situação: pessoas que estivessem acorrentadas no fundo de uma caverna e que de lá nunca tivessem saído. Esses homens acorrentados imaginam que veem aquilo que eles veem no fundo da caverna, que é nada mais nada menos do que o reflexo de uma fogueira que tem atrás deles, num plano mais elevado, na entrada da caverna, e que entre eles e essa fogueira há um pequeno muro, e por sobre esse muro as sombras das pessoas que passam lá fora, a sombra dos animais, as sombras de objetos, enfim, que são carregados por pessoas em cima da cabeça, nas mãos, se refletem no fundo, e eles que lá estão presos, que lá estão acorrentados, inclusive sem poder se virar para trás, porque da forma como eles foram acorrentados, eles não conseguem se mover. Pois bem, esses homens vivem durante todas as suas vidas dentro da caverna, imaginando que o real era aquilo que era visto e o real era aquilo que era ouvido lá dentro. A partir daí, Platão imagina a saída de um desses homens, um certo momento, algum momento em que um deles pudesse se libertar dos grilhões, das correntes, conseguisse galgar a altura daquela entrada e pudesse passar para o lado de fora da caverna. Qual não seria então o espanto desse homem ao encontrar do lado de fora um mundo totalmente diferente? Primeiro que quando ele saísse, ele ia se sentir incomodado pela força, pela claridade da luz. A luz do sol, a luz que em Platão representa a verdade. E depois de se acostumar com aquela claridade, retomando a sua visão normal, o homem que antes vivera o tempo todo achando que a realidade era aquilo que se refletia no fundo da parede da caverna, descobre por si mesmo, através do seu próprio esforço, de ter se libertado, de ter buscado subir aquele barranco, de ter visto a entrada da caverna e saído dela, ele vai descobrir que, na verdade, o mundo real, que para Platão é o mundo das ideias, é o que está lá fora. Então ele vai se admirar com as cores, com as formas que ele nunca havia imaginado, nunca havia visto. Ele vai ouvir sons e vai ficar tomado por toda uma gama de acontecimentos que ele sequer imaginava fossem daquela forma, daquele jeito. Enfim, só que ainda para finalizar, Platão imagina que esse mesmo homem, depois de descobrir a verdade, depois de sair do mundo da escuridão para o mundo da luz, ele resolvesse voltar. E ele resolvesse voltar por várias razões, mas pela principal razão, voltar para contar para aqueles que ficaram lá dentro que aquele mundo não era o que eles pensavam. Pois bem, ele desceria e contaria a todos aqueles que permaneceram acorrentados, que havia descoberto de fato a verdade, e que a verdade era o sol e todo o mundo que estava acima daquele mundo obscuro. E aí nós nos perguntamos o que Platão, afinal de contas, quis dizer com isso. O que a gente pode extrair? Qual é a compreensão que a gente pode tirar da leitura do mito da caverna, que está lá, repito, no livro sétimo da obra República de Platão. Você tem que ler. Pois bem, no entendimento de Platão, o homem, ele, para alcançar o conhecimento, ele deve ultrapassar várias etapas. O conhecimento não é algo que vem de forma simples, de forma fácil, sem luta, sem esforço. E na alegoria a gente vê isso, o esforço
do cativo para se livrar das correntes, primeiro. Segundo, para olhar para trás. Terceiro, para subir o barranco. Quarto, para passar pelo obstáculo. 5, para sair da caverna. Quando ele faz isso, ele concretiza uma jornada ascensional, uma subida. Ele sai da ignorância para a luz da razão, a luz do conhecimento. Essa é a visão de Platão acerca de que o conhecimento humano é um processo, e que esse processo é feito a partir do trajeto que leva o indivíduo que quer conhecer, o indivíduo que tem o interesse, que pergunta sobre a realidade, sair do plano do sensível e daquilo que é mera aparência para o mundo do inteligível, daquilo que é razão e daquilo que alcança a verdade. Então, a gente pode fazer um primeiro paralelo entre esses dois mundos, encontrando o sentido da caverna como sendo um mundo obscuro, um mundo sensível. E os sentidos nos enganam, os sentidos são imperfeitos, os sentidos são obscuros, os sentidos por várias vezes nos levam a emitir opiniões, mas opiniões não são certezas, são crenças. E o mundo inteligível, que estaria expresso naquela ideia de um mundo luminoso, no Sol, que é a representação em Platão, e no mito, a representação não só da verdade que é alcançada pelo cativo, mas da ideia de bem. Então a caverna é esse mundo das aparências, e a luz e o mundo exterior, com todas as suas formas e múltiplos sons e objetos e coisas e cores, seria a ascensão, a subida, o alcance do mundo real. O mundo real, para Platão, não é o mundo da matéria, é o mundo das ideias, pois é lá que nós temos a essência das coisas. Aquilo que é imutável, que é universal, está na ideia e não na matéria. A matéria, ela é passageira, ela é temporária, ela pode nos levar a cometer erros, enfim. Pois bem, então, meus amigos, a ideia do bem, nos extremos limites do mundo, desse mundo inteligível, ela só pode ser alcançada com muito esforço. Essa é a primeira conclusão que a gente chega lendo e interpretando esse mito. E depois que ela é alcançada através de um processo dialético, ou seja, através de um processo de superação de etapas, onde o ser humano, através do questionamento, da sua reflexão, da sua razão, ele chega a alcançar, de fato, a conhecer a essência das coisas. Platão transpõe para as páginas desse livro e condensa nessa pequena história. Mas, ainda assim, o mito da caverna ele é tão rico e tão interessante que nós podemos extrair dele muitos outros sentidos. E alguns deles eu vou pontuar aqui para você que tenha interesse em filosofia e interesse de posteriormente aprofundar mais a sua leitura. Eu posso apenas sinalizar alguns dos significados, dos muitos significados do mito. Por exemplo, há quem veja no mito um significado, uma leitura que a gente pode fazer dessa história é uma leitura pedagógica, no sentido de que aquele que sai e que conhece a verdade, ele retorna posteriormente, mesmo correndo o risco de não ser compreendido e de que aqueles que embaixo ficaram não acreditem no que ele vai dizer, ele retorna para tentar resgatá-los. Ele vai dar a mão a eles e vai dizer que vocês estão aí vivendo em erro, vocês estão vivendo num mundo de ilusão, de aparência, essas imagens não são reais, a verdade
está num outro plano, e eu quero que vocês venham comigo e se apossem dessa verdade e descubram essa verdade. Então, ali há quem interprete, há quem dê um sentido pedagógico ao mito. Há quem dê também um sentido político, na medida em que o retorno desse que saiu da caverna é, dentro da concepção platônica de político, é o retorno daquele que tomou conhecimento da sua capacidade, do seu poder, que é agora expresso pela razão, e que busca realizar o bem para aqueles que lá ficaram, os que ficaram presos na caverna. O retorno dele, então, é um ato político. Ele vai querer conduzi-los para fora de lá, porque ele conseguiu quebrar as algemas e ele conseguiu, através da sua capacidade, alcançar a verdade. E isso foi um processo racional. Pois bem, há também quem veja um sentido místico, na medida em que você sai de um mundo que é povoado apenas pelas sensações, pela matéria, pelo que é rude. Então você, na medida em que era um cativo, na medida que ele era cativo e que vivia na caverna, ele estava tomado por um mundo dos sentidos, a vida dos sentidos. E no momento em que ele alça voos maiores, no momento que ele sai da caverna e ele atinge a luz da verdade, ele estaria entrando na vida do espírito, que é a vida da libertação daquelas algemas e a vida da inteligência, a vida da razão. Outros veem no mito, fazem do mito uma leitura epistemológica, ou seja, simbolizaria o mito as diversas etapas e graus do processo de conhecimento humano. Então, o ser humano conhece por etapas e ele sai daquilo que é mais elementar, mais básico, mais rude, até chegar à obtenção, por assim dizer, de um conhecimento pleno, de uma certeza ou de uma verdade. Estaria representado nas linhas desse mito. Por fim, uma outra leitura possível que a gente pode sinalizar seria uma leitura ontológica. Ontologia, no sentido filosófico, é o estudo do ser. Então, na medida em que Platão consegue traduzir esses diversos graus em que a realidade está compartimentalizada, ou da forma que ela é estruturada, a gente poderia ler nas entrelinhas desse mito com a saída do cativo e a liberdade dele, e o alcance a um mundo luminoso, a um mundo real, que seria o mundo das ideias, e esse processo de se aproximar da realidade do ser. Então, é uma leitura ontológica. Enfim, essa foi a minha contribuição. Espero que de alguma maneira eu possa ter deixado aí um pouquinho de tenha instigado vocês a lerem um pouco mais e a buscarem também as suas interpretações sobre esse belíssimo mito. Apenas a título de sugestão, eu posso apontar para vocês a leitura de um quadrinho do Maurício de Souza chamado A Sombra da Vida, onde ele, de forma brilhante, muito interessante, ele faz em cerca de 8 quadros, 8 quadrinhos, uma tirinha, ele faz uma interpretação bem ao seu estilo, trazendo para os nossos tempos atuais, a mesma história contada por Platão no livro 7º de A República. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.